pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, eu vim ensinar para vocês como fazer aqui o nosso bico do nosso tapete talismã. Este bico aqui, pessoal, ele é criação da nossa amiga e artesã Dani Paz, assim como todo o nosso tapete talismã aqui também é criação dela. Então, pessoal, deixei reservada a quinta videoaula aqui do nosso tapete talismã para fazer aqui o nosso biquinho final, porque aí vocês podem estar utilizando este bico também para confeccionar outros trabalhos. Espero que vocês gostem demais desse passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos, então, para a continuação do nosso tapete talismã. Na quarta videoaula do nosso tapete, eu finalizei aqui a nossa carreira com um total de 396 pontos altos aqui. O nosso bico, ele é múltiplo de 18. Então, vai dar certinho aqui a nossa contagem de pontos do nosso bico final, certo? Então, aqui eu finalizei com ponto baixíssimo. Vou subir aqui com uma corrente para ser equivalente ao tamanho do ponto baixo, certo? Vou voltar aqui, pessoal, no mesmo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois, eu vou descartar aqui a minha correntinha. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E sigo fazendo aqui, para iniciar, apenas 12 pontos baixos. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu completo 6. No próximo, completo 7. No próximo, completo 8. No próximo, completo 9. No próximo, completo 10. No próximo, 11. E no próximo, 12. Quando a gente for finalizar, a gente vai finalizar com 2 pontos baixos para ficar com um total de 14 pontos baixos aqui, certo? Então, para iniciar, eu iniciei com 12 pontos baixos. Vamos fazer uma argolinha com 7 correntinhas. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, a gente fica com 18 pontinhos para cada bico, certo? Como eu disse, a gente vai finalizar aqui com 2 pontos baixos depois. Então, a gente fica com 14 e mais 4 aqui de espacinho. Então, agora, contando com este primeiro ponto baixo, vamos ficar novamente com 14 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Aqui eu já trabalhei 4 pontos baixos. No próximo, completo 5. No próximo, 6. No próximo, completo 7. No próximo, eu completo 8. No próximo, 9. No próximo, 10. No próximo, 11. No próximo, 12. No próximo, completo aqui 13 e no próximo, 14 pontos baixos. Então, aqui eu vou conferir. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. Um em cada ponto alto de base. Agora, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Após fazer 7 correntinhas, eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, eu vou prender com um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Agora, a gente vai fazer essa repetição a volta toda do nosso tapete. Fiz o meu primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar aqui mais 13, para ficar com um total de 14 pontos baixos aqui. Um em cada ponto alto de base. Então, aqui no meu, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, completo 8. Próximo, 9, próximo, 10, 11, 12, 13 e finalizei aqui, então, 14 pontos baixos aqui de base. Agora, eu trabalho 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, eu vou prender com um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Como é apenas uma repetição, pessoal, eu vou dar a volta toda aqui, seguindo essa mesma sequência. Eu vou fazer 14 pontos baixos aqui de base, um em
cada ponto alto da carreira anterior. Quando eu finalizar os 14 pontos, vou fazer uma alcinha de 7 correntinhas e vou pular 4 pontinhos de base. Então, eu vou dar uma grande adiantada, então, fazendo a volta toda dessa primeira carreira do nosso bico e já volto pra gente finalizar e dar início à nossa segunda carreira aqui, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, fazendo 14 pontos baixos de base, faz a argolinha aqui de 7 correntes e pula 4 pontinhos aqui, certo? Então, aqui vai dar certinho a nossa contagem de pontos. Finalizei aqui 14 pontos baixos, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, eu vou prender com ponto baixo. Lembra que a gente iniciou com apenas 12 pontos baixos? Então, a gente vai finalizar aqui com 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, formando aqui os 14 pontos baixos. Aqui, a gente fez aqui a correntinha e o ponto baixo aqui no mesmo lugar, certo? Então, vou introduzir aqui bem no ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui a nossa carreira. Aqui, neste lugar que é o terceiro ponto baixo, onde a gente finalizou, eu vou subir com uma correntinha para ser da altura do ponto baixo. E vou considerar aqui como se fosse um ponto baixo. No próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E sigo agora fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Eu só não vou trabalhar ponto baixo no último ponto baixo de base. Então, por enquanto, a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto baixo feito. E vai ficando desta forma aqui por enquanto. Então, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito. Então, aqui eu cheguei no meu penúltimo ponto baixo, fiz um ponto baixo. E não vou trabalhar aqui no nosso último ponto. Agora, eu vou laçar direto sem fazer corrente. E nessa argolinha aqui de 7 correntinhas, eu vou trabalhar 14 pontos altos. Então, eu trabalho aqui o meu primeiro ponto. E sigo fazendo aqui agora os 14 pontos altos na argolinha de 7 correntes. Então, por enquanto, eu já trabalhei 4 pontos altos. Completei 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e para finalizar, 14 pontos altos aqui na nossa alcinha aqui de 7 correntinhas. Agora, eu vou pular esses 2 pontinhos baixos aqui daqueles 14 pontos. No terceiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. No meu, eu não trabalhei correntinha, nem antes e nem depois. Aqui, eu sigo fazendo agora um ponto baixo para cada ponto baixo feito. E não vou fazer no nosso último ponto baixo. Então, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Vamos ficar ao todo nessa carreira com 11 pontos baixos, tá bom? Vou finalizar aqui e vou mostrar direitinho para vocês. Então, aqui a gente segue fazendo pontos baixos até chegar no penúltimo ponto baixo. No último, a gente não trabalha. Como a gente pulou aqui 2 pontos baixos do início, trabalhei o ponto baixo no terceiro ponto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos baixos. A gente mingua 2 do início e 1 no final. Agora, eu vou laçar direto porque eu cheguei novamente na minha alcinha de 7 correntinhas. Nela, eu vou trabalhar 14 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e para finalizar, 14 pontos altos naquela alcinha de 7 correntinhas. Aí, eu pulo os 2 primeiros pontos baixos e no terceiro eu faço aqui o primeiro ponto baixo dos 11. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo
para cada ponto baixo feito. E só não vou trabalhar no nosso último ponto baixo. Assim, a gente vai ficar novamente com 11 pontos baixos aqui de base, minguando 2 do início e 1 apenas do final. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição de pontos, a gente vai trabalhar sempre aqui os 11 pontos baixos nesta carreira, pulando 2 no início e 1 no final, e em todas as nossas alcinhas aqui de 7 correntinhas, vamos trabalhar os 14 pontos altos ficando assim. Então, vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete, e quando estiver finalizando, eu volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, já deu uma super adiantada aqui, então. Em todas as minhas argolinhas, eu trabalhei 14 pontos altos. Eu não trabalhei correntinha nem antes e nem depois. E nos pontos baixos, o meu ficou com 11 pontos baixos. Eu minguei 2 pontos do início e apenas 1 do final, ficando assim. Para finalizar a nossa carreira aqui, eu fiz aqui os 14 pontos altos. Eu vou pular os 2 primeiros e vou introduzir na minha primeira correntinha que eu fiz em cima aqui do nosso terceiro ponto baixo. Aqui eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar aqui os meus pontos baixos. Para fazer a nossa próxima carreira, eu vou minguar este pontinho aqui que eu fiz o ponto baixíssimo e o próximo ponto baixo. No terceiro pontinho baixo é que eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou passar aqui no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, se você quiser dar mais uma alongadinha no seu fio, você pode introduzir aqui no terceiro ponto baixo e fazer aqui já o ponto baixo, tá bom? Agora, então, a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Eu apenas não vou fazer nos 2 primeiros e não vou fazer no último ponto, tá bom? Então, sempre que eu estou minguando 2 do início e apenas 1 do final. Então, aqui, finalizei os meus pontos baixos. Ao todo, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos baixos. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui do nosso bico. A gente vai fazer o ponto siri. Eu vou trabalhar uma correntinha aqui agora. E vou introduzir no meu primeiro ponto alto a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Para fazer o ponto siri, deixe seu ponto aqui mais folgadinho para ficar mais volumoso, tá bom? Então, fiz o ponto baixíssimo no primeiro ponto, faço uma corrente. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente. Vou para o próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, faço uma corrente. E a gente vai trabalhar assim em todos os 14 pontos. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E agora, uma correntinha. E vai ficando desta forma aqui o nosso detalhe. Então, fiz uma corrente, no próximo ponto, faço o ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, trabalho uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Faço, então, uma correntinha. Então, a gente vai fazendo sempre o ponto baixíssimo e uma correntinha. O ponto baixíssimo e uma correntinha, até chegar no nosso último ponto alto aqui, dos 14 pontos que a gente fez na outra carreira. Aqui começa a ficar um pouco mais larguinho, mas quando a gente for passar a nossa próxima carreira, vai ficar bem certinho aqui o nosso bico, tá bom? Então, já estou finalizando, fiz o ponto baixíssimo, uma corrente. Fiz o ponto baixíssimo, uma correntinha. Fiz o ponto baixíssimo e uma correntinha. No nosso último ponto, eu vou apenas fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha aqui. Feito uma correntinha, agora eu vou minguar o primeiro e o segundo ponto baixo. Vamos para o terceiro ponto baixo e vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Então, o nosso bico vai ficar com este efeito aqui do ponto siri. Então, agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior, até ficarmos aqui com 8 pontinhos baixos. Então, a gente vai fazer até chegar no penúltimo ponto. Cheguei no penúltimo ponto, eu completei os 8 pontos baixos, minguando 2 do início e apenas 1 do final. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir novamente para o primeiro ponto alto, e nele eu vou fazer o ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, trabalho uma corrente.
Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Assim, a gente vai fazer a volta toda do nosso tapete. Sempre onde a gente tem os 14 pontos, a gente vai trabalhar aqui o ponto baixíssimo e uma correntinha, fazendo aqui o pontinho siri desta forma. Então, quanto mais folgadinho você deixar aqui as suas correntinhas e o ponto baixíssimo, mais volumoso vai ficar aqui o seu ponto. Se você fizer bem apertadinho, vai ficar bem menor, não vai ficar tão volumoso, tá bom? Então, já estou aqui finalizando os últimos pontos baixíssimos e uma correntinha aqui. Quando chega no último ponto, eu trabalho aqui o ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Só que agora eu vou pular os 2 pontos baixos de base, vou no terceiro, faço um ponto baixo. E aí, eu continuo fazendo 8 pontinhos baixos. Note que vai ficando um pouco enroladinho aqui, parecendo que quer embabadar. Mas na próxima carreira, a gente vai abrir aqui e vai ficar bem certinho, como eu disse anteriormente. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada, então, por toda a volta do meu tapete e já volto pra gente finalizar e dar início à nossa próxima carreira. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a minha carreira, trabalhando o ponto siri aqui em cima dos 14 pontos altos. Então, a gente faz um ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, trabalho uma corrente. E no último ponto, a gente trabalha apenas o ponto baixíssimo e faz uma corrente para finalizar, ficando desta forma aqui. Então, finalizei aqui, fiz uma corrente, vou introduzir no meu primeiro ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vou fazer 3 correntinhas para reservar meu fio aqui e não ter o perigo de desmanchar. Porque agora eu vou fazer uma carreira aqui da cor que eu utilizei aqui nos nossos detalhes, tá certo? Aqui, então, estou com o meu fio rosa. Eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E para não ter que cortar o fio, eu vou prender aqui no nosso pontinho baixo ao lado das 3 correntinhas que eu fiz aqui. Então, fiz a laçadinha, prendi aqui na agulha e vou fazer aqui, vou pular este primeiro pontinho aqui onde eu deixei as correntinhas e no pontinho do lado eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Vou pegar essa pontinha de fio e vou aproveitar para me esconder ela aqui junto. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Nesta carreira, a gente vai ficar com 7 pontinhos baixos. A gente vai minguar apenas um do início. Aqui no final, a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos baixos. Então, aqui a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui, pessoal, finalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Nesta parte aqui agora, eu não vou trabalhar correntinha. Eu vou fazer pontos altos duplos aqui. Então, eu vou enrolar 1, 2 vezes o fio na minha agulha e vou passar, pessoal, desta forma aqui agora, do lado avesso para o meu lado direito. Aqui eu vou pegar na cabecinha do ponto alto e vou vir aqui na próxima, do ladinho da cabecinha do ponto alto, e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Então, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho aqui, ficando desta forma aqui o nosso detalhe. Agora, eu vou laçar 2 vezes e não vou fazer corrente. Vou introduzir aqui no mesmo lugar na cabecinha do ponto alto e vou passar aqui do ladinho, pegando só a direção da cabecinha do ponto alto. A gente passa a agulha aqui na frente do ponto. Passou, a gente vai buscar aqui o nosso fio, ficando com essa alcinha aqui na frente. Agora, eu tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui o nosso detalhe. Novamente, enrolo 2 vezes o fio na minha agulha. Vou vir aqui bem na cabecinha aqui do ponto alto e vou passar a minha agulha aqui na frente do ponto, passando sempre nesse buraquinho que tem aqui. Caso você tenha dificuldade, você pode pegar apenas assim no ponto alto. A única diferença é que vai ficar mais baixo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar mais baixinho aqui o detalhezinho. Então, vou enrolar aqui 2 vezes o fio na agulha, vou vir aqui na direção da cabecinha do ponto alto. E vou fazer aqui o ponto alto duplo. Aqui a gente já trabalhou 3 pontos altos duplos. Enrolo 2 vezes,
Vou novamente na direção aqui da cabecinha do ponto alto, faço o quarto ponto alto duplo. Feito o quarto ponto alto duplo, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Volto aqui introduzindo sempre a agulha aqui do lado avesso para o nosso lado direito. E aqui a gente trabalha o ponto alto duplo. O meu soltou, vou fazer aqui novamente, porque tinha desfiado o fio. Então, aqui eu passei. Não é difícil não, tá, pessoal? Porque o tapete aqui ele já tá um pouco grande e fica difícil para me mostrar para vocês os pontinhos, tá bom? Então, a gente vai ficar com este detalhezinho aqui na nossa peça. Então, a gente já fez 5 pontos altos duplos. A gente vai ter uma alteração no 7º ponto. Então, a gente vai fazer aqui mais um sem alteração. Então, a gente vai pegar aqui sempre do lado avesso pro lado direito, na direção da cabecinha do ponto alto, e trabalha aqui o ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, a gente já trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, a gente vai ter uma pequena alteração. Vou fazer aqui o 7º ponto normal, pegando sempre da mesma forma. Aqui eu trabalho o meu ponto alto duplo. Aqui, pessoal, eu vou precisar de fazer um aumento. Tá vendo que o meu ponto tá bem tombadinho pra cá? Então, eu vou enrolar aqui 2 vezes o fio na minha agulha. E aqui, na parte de trás aqui, a gente tem essas alcinhas, certo? Eu vou vir bem nessa alcinha aqui do 7º ponto. E vou fazer o ponto alto duplo aqui, pegando nessa alcinha. Então, eu dou uma alongadinha e tiro aqui as 2 laçadas e fecho meu ponto alto duplo, formando aqui um aumento. Tá vendo? Aí, não mostra do lado avesso, fica assim. No 8º ponto, eu também vou colocar um aumento. Então, primeiro, eu vou enrolar 2 vezes o fio na minha agulha, vou passar aqui na cabecinha do ponto alto a agulha e vou vir na direção da cabecinha do próximo ponto alto. Aqui eu busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho aqui, formando aqui ao todo já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos altos, porque a gente trabalhou um ponto a mais depois do 7º ponto. Neste 8º ponto alto aqui, a gente vai trabalhar um aumento também. Então, eu enrolo 2 vezes o fio na minha agulha, vou vir aqui do lado avesso, e nessa mesma direção aqui, eu vou pegar essa alcinha que fica aqui na parte de trás do ponto, e vou fazer nessa alcinha o ponto alto duplo. Tirei a primeira laçada, tirei a segunda e fechei, ficando desta forma aqui. Então, em todos os meus bicos, eu vou fazer essa pequena alteração aqui, certo? Agora, no restante dos pontos, eu vou trabalhar apenas o ponto alto duplo. Então, eu enrolo 2 vezes o fio na agulha, vou vir aqui na direção da cabecinha do ponto alto, passando sempre dessa forma. Busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o ponto alto duplo. Enrolo 2 vezes novamente, passo aqui na cabecinha do ponto alto, venho aqui na próxima cabecinha do ponto alto e faço o ponto alto duplo. Como eu não tô trabalhando correntinha aqui, eu tive a necessidade aqui de colocar os aumentos, certo? Então, vai ficando desta forma aqui o nosso bico. Lembrando que esse bico, ele é criação da nossa amiga e artesã Dani Paz, tá bom? Enrolei aqui 2 vezes o fio na agulha, passo aqui na cabecinha do ponto alto, trabalho aqui o ponto alto duplo. Enrolo 2 vezes, eu vou finalizar aqui o bico com vocês. E faço aqui o ponto alto duplo. Aqui a gente tem 2 pontinhos ainda. Enrolo 2 vezes, passo aqui na cabecinha do ponto alto, busco o fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto. Agora, eu enrolo 2 vezes o fio e vamos para o nosso último pontinho. Então, eu passo aqui e faço o meu último ponto alto duplo. Feito aqui o meu último ponto alto duplo, ficou desta forma aqui o nosso biquinho. Agora, pessoal, eu não vou fazer correntinha. Eu vou pular o primeiro pontinho baixo e vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos baixos. Um em cada ponto de base. Então, vai ficar desta forma aqui. Então, a gente vai trabalhar agora os 7 pontos baixos, minguando apenas um do início. No restante, a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior.
Finalizou aqui os 7 pontos baixos, agora a gente vai repetir o nosso biquinho aqui novamente. Eu não vou fazer correntinha, vou laçar 2 vezes o fio na agulha. Vamos passar aqui, ó, na cabecinha do ponto alto. Aqui eu vou pegar aqui porque tá no cantinho. Eu venho aqui na cabecinha do ponto alto, faço aqui o ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, enrolo 2 vezes o fio. Novamente, eu venho aqui na direção da cabecinha do ponto alto e trabalho aqui o ponto alto duplo novamente. Aqui a gente vai ter uma alteração no nosso 7º ponto alto duplo. Enrolo 2 vezes o fio, trabalho aqui, então, o ponto alto duplo novamente. E assim, pessoal, a gente vai repetir tudo que a gente fez no nosso outro biquinho, porque aqui é apenas uma repetição de pontos. Então, aqui eu já trabalhei 4. Sempre a gente passa do lado avesso para o lado direito. Aqui eu já fiz 5, enrolo 2 vezes, faço aqui o 6º ponto. E agora, no nosso próximo ponto, que é o 7º ponto, a gente vai ter um aumento. Então, primeiro a gente trabalha aqui o 7º ponto normal, fazendo aqui, pegando por trás e fazendo aqui o nosso ponto alto duplo. Feito aqui os 7 pontos altos duplos, nesse 7º ponto eu vou enrolar 2 vezes o fio, vou virar aqui pro lado avesso e vou pegar aqui, vou fazer neste mesmo pontinho, eu vou trabalhar aqui o ponto alto duplo nessa alcinha que fica aqui atrás. Então, aqui eu enrolei só uma vez, deixa eu enrolar novamente. Eu vou pegar aqui na parte de trás e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Então, eu vou fazer no 7º e no 8º ponto esse aumento, tá bom? Caso você não ache necessário colocar o aumento, aí você não faz. Então, eu enrolo 2 vezes, agora eu venho para o ponto seguinte, trabalho aqui o ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, que esse aqui ele é o 8º ponto aqui de base, enrolo 2 vezes, pego aqui na parte de trás, venho aqui nessa alcinha que fica aqui atrás, do lado avesso, e trabalho nela o ponto alto duplo aqui. Eu vou finalizar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou do lado avesso. Então, nosso lado direito vai ficar desta forma aqui, e o lado avesso a gente tem esses 2 pontinhos de aumento. Como é apenas uma repetição, pessoal, eu vou dar uma grande adiantada aqui, fazendo toda essa sequência aqui no nosso tapete, e já volto pra gente finalizar e dar início à nossa próxima carreira, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, fazendo a mesma repetição no meu tapete. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem de como que ficou no chão, porque aqui não dá pra vocês visualizarem, certo? Então, aqui, eu sempre pulei um ponto aqui do início, ficando com 7 pontos nesta carreira. E trabalhei aqui os pontos altos duplos, pegando sempre dessa mesma forma aqui. Eu enrolei 2 vezes o fio na minha agulha, passei aqui na direção da cabecinha do ponto alto e passei a agulha aqui. Puxei, tirei a primeira laçada, tirei a segunda e fechei o ponto alto duplo. Enrolo novamente 2 vezes, vou vir aqui no último ponto e vou seguir fazendo o ponto alto duplo da mesma forma. Lembrando, pessoal, que aqui eu trabalhei 2 aumentos em cada um dos nossos bicos. Sempre eu trabalhei os meus aumentos nesta argolinha que fica atrás do ponto, tá vendo? Eu trabalhei no 7º e no 8º ponto o meu aumento, tá bom? Então, finalizei aqui o meu último ponto alto duplo. Agora, eu vou introduzir aqui, pessoal, no nosso primeiro pontinho baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui, porque agora a gente vai utilizar apenas o nosso fio natural, tá bom? Então, eu vou passar aqui pro lado avesso para não ter o perigo de desmanchar aqui o meu bico. E a gente vai utilizar aqui aquele fio que a gente deixou reservado, certo? Vou puxar aqui para ir adiantando e depois eu finalizo em cabo de embutir. Então, aqui eu fiz uma alcinha de correntinha, certo? Para não desmanchar o meu fio. Vou trabalhar aqui 3 correntinhas naquele fio que eu deixei reservado. Eu vou pular este primeiro pontinho baixo e vou introduzir no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. E trabalho aqui agora um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Como a gente mingou um ponto baixo do início, a gente vai ficar com 6 pontos baixos nesta carreira.
Aqui a gente vai repetir novamente o nosso ponto siri. Então, eu não vou fazer correntinha aqui agora, tá? Para não ficar muito embabadado. Eu vou introduzir aqui, ó, direto no primeiro ponto e vou trabalhar aqui o ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, faço uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, em todos os pontos altos, eu vou trabalhar o ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha aqui. Então, você deixa os seus pontos aqui mais folgadinho para ficar mais bonito aqui o seu ponto siri. Então, em todos os pontos, eu vou fazer ponto baixíssimo, uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Até chegar aqui no final dos nossos pontos altos. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, pra gente finalizar aqui o nosso primeiro bico. Então, em todos os pontos altos, trabalho ponto baixíssimo, uma corrente. Ponto baixíssimo e uma corrente. Ponto baixíssimo e uma corrente, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, a gente vai fazer aqui no nosso último ponto, apenas o ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora eu vou pular este primeiro pontinho baixo, vou introduzir no segundo ponto baixo e sigo fazendo agora 6 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Então, já fiz 4, 5 e 6 pontos baixos, ficando desta forma aqui agora o nosso biquinho. Assim, a gente vai fazer por toda a volta do nosso tapete. Aqui no meu, eu não tô fazendo corrente. Caso você queira fazer, você pode trabalhar uma correntinha aqui antes e depois. No meu, eu não vou trabalhar. Então, finalizei aqui o último ponto baixo, eu venho direto aqui para o primeiro ponto alto duplo, trabalho um ponto baixíssimo e agora eu faço uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, em todos os pontos, a gente vai trabalhar o ponto baixíssimo e uma correntinha. Quando a gente finalizar aqui todos os pontos siris aqui até chegar no final, eu faço aqui um ponto baixo, vou pular o primeiro ponto e vou fazer 6 pontos baixos igual a gente fez aqui, certo? Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada aqui então e já volto pra gente finalizar a carreira e iniciar a próxima, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a minha carreira. Estou fazendo aqui os meus pontos siris em cima daqueles pontos altos duplos. Então, para que o seu ponto fique aqui mais volumoso, você deixa as correntinhas mais folgadinhas. Então, em todos os pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Até chegar no nosso último ponto, certo? Então, a gente vai fazendo aqui um ponto baixíssimo, uma corrente. Quando chega no último ponto, a gente trabalha apenas o ponto baixíssimo, eu não tô fazendo corrente. Então, agora eu vou introduzir aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vou finalizar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui. Esta carreira, ela fica um pouco embabadada, mas na próxima já vai arrumar o nosso bico, certo? Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Nessa carreira que a gente finalizou, a gente tinha feito 6 pontos baixos, certo? Agora, eu vou minguar esses 2 primeiros pontos baixos e vou fazer o meu primeiro ponto baixo nesse terceiro ponto. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto. E no próximo ponto, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou subir com uma corrente para ser equivalente ao ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. E agora, no próximo, um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com 3 pontos baixos nesta penúltima carreira do nosso bico, certo? Aqui, pessoal, eu vou trabalhar uns pontos altos alongados ao invés de fazer ponto alto duplo. Caso você queira fazer ponto alto duplo, você pode estar fazendo também. A gente vai repetir o mesmo que a gente trabalhou nessa carreira aqui, que a gente trabalhou na cor rosa, tá bom? Que eu fiz aqui no fio rosa. Então, no meu, eu vou laçar o meu fio apenas uma vez, porque, como eu disse, eu não vou trabalhar pontos altos duplos.
Vou passar aqui da mesma forma que a gente fez aqui nessa carreira anterior. Eu vou passar apenas na cabecinha do ponto alto e vou alongar aqui o meu fio. Eu não fiz corrente aqui após fazer meu último ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu vou fazer uma corrente. Eu vou vir para o próximo ponto, pegando sempre da mesma forma aqui, e vou trabalhar o ponto alto mais alongadinho. Eu não vou fazer ele muito apertadinho, não, tá bom? Então, caso você queira fazer ponto alto duplo, você pode estar fazendo também. Faço uma corrente, laço o fio apenas uma vez, vou introduzir sempre do lado avesso para o lado direito, na direção da cabecinha do ponto alto. E aqui eu trabalho o ponto alto. Faço agora uma corrente, vou para o próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até chegar no final aqui, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui apenas ponto alto e uma corrente de separação entre eles. Como eu expliquei anteriormente, se você quiser trabalhar pontos altos duplos, você pode estar fazendo também. Aí, agora vai ficar com este efeito aqui no nosso tapete. Então, eu faço uma corrente, vou para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Novamente, faço uma corrente, vou para o próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto. Faço uma corrente, próximo ponto, sempre vou introduzir da mesma forma que a minha agulha, tá bom? E trabalho um ponto alto. Aqui, então, continuo fazendo uma corrente e um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, um ponto alto aqui no nosso próximo pontinho. E já estou finalizando aqui este primeiro bico para me mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Então, eu faço uma corrente, vamos para o próximo ponto, trabalho aqui o ponto alto mais alongado. Faço uma corrente, venho para o próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto alongado. Faço uma corrente, venho para o penúltimo ponto, trabalho aqui um ponto alto. Faço uma corrente e vou finalizar aqui fazendo o meu último ponto alto, pegando sempre da mesma forma. Então, aqui eu trabalhei em todos os meus pontos, eu fiz aqui um ponto alto e trabalhei aqui uma correntinha. Eu só não trabalhei correntinha aqui no primeiro ponto, certo? Eu fiz os pontos baixos e fiz meu primeiro ponto direto. O mesmo eu vou fazer desse lado. Trabalhei o meu último ponto, eu vou pular esses dois primeiros pontos baixos e no terceiro pontinho baixo aqui de base, eu vou fazer aqui um ponto baixo sem fazer corrente. No próximo, trabalho um ponto baixo e no próximo, trabalho um ponto baixo. Então, nesta carreira, a gente vai ficar com apenas 3 pontinhos baixos, ficando assim. Aí, a gente vai repetir até no final com essa mesma sequência de pontos. Faz 3 pontos baixos, não faz correntinha aqui, trabalho um ponto alto alongado aqui em cada um dos nossos pontos do bico. Feito o ponto alto, faz uma corrente. Vai para o próximo ponto, sempre passando aqui do lado avesso para o lado direito e trabalha um ponto alto. Faz uma corrente e segue fazendo aqui até no final da nossa carreira essa mesma repetição de pontos. Então, eu vou dar uma grande adiantadinha aqui, então, e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui toda a volta do meu tapete. Vou deixar a foto aí pra vocês verem de como que ficou o tapete no chão, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente segue trabalhando em todos os pontos altos duplos aqui dessa carreira em rosa. A gente trabalha um ponto alto alongado e uma correntinha. Sempre a gente pega pra fazer o ponto alto, passando aqui, ó, do lado avesso para o lado direito. Alonga, trabalha aqui um ponto alto. Faz uma corrente, novamente, introduz do lado avesso para o lado direito. E trabalha o ponto alto aqui alongado. Faz uma corrente, laça aqui o fio, passa sempre da mesma forma em todos os pontos altos duplos da carreira anterior. Aqui, então, pessoal, onde a gente tinha aqui os 6 pontos baixos, a gente vai ficar apenas com 3 nesta carreira, certo?
Então, finalizei o meu último ponto. Eu vou introduzir aqui, pessoal, na nossa primeira correntinha que a gente fez, equivalente aqui ao nosso ponto baixo. Para fazer aqui a nossa última carreira do nosso bico, eu vou introduzir aqui no pontinho do meio. Introduzir, eu vou subir com uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no ponto do meio. Feito aqui o ponto baixo, agora a gente vai trabalhar ponto picô. Na minha tensão de pontos, eu não vou trabalhar correntinha. Eu vou introduzir direto para o primeiro espacinho aqui de uma corrente, que a gente fez o ponto alto e uma corrente, certo? Eu vou introduzir direto. Caso na sua tensão de pontos você precise da correntinha, você pode estar fazendo a correntinha aqui. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntinhas, vou pegar aqui nas 2 alcinhas e vou fechar com ponto baixo, formando aqui um ponto picô. Aí, eu vou vir para o próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Agora, eu faço 3 correntes, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Vamos para o próximo espacinho de uma corrente e faço um ponto baixo, ficando assim. Faço novamente 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o terceiro ponto picô. Vou para o próximo espacinho e trabalho um ponto baixo. Assim, a gente vai fazendo até chegar no final. Faz aqui 3 correntinhas, fecha com ponto baixo, formando o ponto picô. Aí, a gente vai no próximo espacinho e prende com ponto baixo e vai ficando desta forma aqui os nossos pontos picôs. Então, vou fazer aqui mais uns pontos picôs aqui junto com vocês. Então, a gente faz o ponto picô, vem no próximo espacinho e prende com ponto baixo. Novamente, faz 3 correntes, pega nas 2 alcinhas do ponto e fecha com ponto baixo. E sempre a gente vai prender com ponto baixo no próximo espacinho e vai ficando desta forma aqui o nosso biquinho. Então, eu trabalho as 3 correntes, pego nas 2 alcinhas do ponto e fecho aqui com ponto baixo. Vamos para o próximo espacinho e prende com ponto baixo. Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui no meu bico e já volto pra gente finalizar ele juntos, tá bom? Prontinho, já dei uma pequena adiantadinha aqui então e já estou finalizando o bico. Lembrando que a gente faz o ponto picô e sempre prende com ponto baixo no próximo espacinho. Aí, faz novamente as 3 correntinhas, pega sempre nas 2 alcinhas e fecha com ponto baixo e sempre a gente vai prender com ponto baixo no próximo espacinho. Trabalha, então, 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas e fecha com ponto baixo. Aí, aqui, no nosso último espacinho, a gente fica apenas com um ponto baixo. E o nosso bico, pessoal, ficará desta forma aqui. Ao todo, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos picôs desta forma aqui. Finalizado aqui o nosso último ponto baixo, a gente vai prender direto para o ponto do meio com um ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, a gente vai direto agora para o espacinho de uma corrente e prende com um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Aí, a gente vai repetir o nosso biquinho da mesma forma que a gente trabalhou esse primeiro bico aqui, certo? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada, então, fazendo toda a volta do meu tapete, fazendo sempre aqui o ponto picô. Feito o ponto picô, a gente vai no próximo espaço e prende com ponto baixo. Faz o ponto picô, fez o ponto picô, prende no próximo espacinho com o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até completar os 14 pontos picôs aqui do nosso bico. Quando a gente finalizar aqui os 14 pontos picôs do bico, a gente vai prender com um ponto baixo aqui no ponto do meio, certo? Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, estou finalizando o meu biquinho aqui, fazendo os meus pontos picôs. Então, sempre eu estou fazendo o ponto picô e no próximo espacinho eu prendo com o meu ponto baixo. Aqui, pessoal, se o seu ficar um pouco embabadado, você pode trabalhar com a agulha de crochê menor, a número 3, certo? Ou então, eu vou dar uma dica para vocês também. Você pode fazer 3 correntinhas igual a gente faz no ponto picô, vai passar aqui nas 2 alcinhas e ao invés de fazer o ponto baixo, você faz aqui o ponto baixíssimo, porque aí vai diminuir o espaço entre um ponto picô e o outro e vai ficar mais apertadinho aqui o ponto. Aí, você vai no próximo ponto e prende com o ponto baixo. Na minha tensão de pontos, eu não precisei fazer o ponto baixíssimo, eu sempre trabalhei 3 correntinhas, peguei nas 2 laçadinhas e fechei com um ponto baixo.
Aí a gente vai sempre no próximo espacinho e prende com ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto picô. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas aqui e fecho com ponto baixo. Vamos no nosso último espaço e faço aqui o meu último ponto baixo. Agora, para finalizar a minha carreira, eu vou introduzir no nosso primeiro ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui, porque agora é só a gente embutir as pontinhas de linha que ficaram aqui no nosso tapete. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais esse modelo de tapete, que vocês tenham gostado desse bico aqui, porque eu achei que ele ficou muito bonito aqui, esse detalhe do ponto siri. A gente pode utilizar ele em outros trabalhos também, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!